Fala mestre, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre refrigeração industrial e também sobre refrigeração por amônia. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, sou especialista em refrigeração e também em PMOC e gostaria de trazer para vocês informações pertinentes aí a uma área que muita gente tem medo, muita gente tem receio e muita gente não sabe como trabalhar. Quando a gente fala de refrigeração por amônia, muitas pessoas fazem aquela carona de assustado. Mas a refrigeração por amônia, ela é sim um segmento que deve ser muito explorado pelo refrigerista. Algumas pessoas têm receio porque vem alguns acidentes que aconteceram que de proporção relacionado a quedas de nível diferente, ou seja, quando o cara cai de altura, cai de uma escada, com interação com elétrica, a amônia ela quase não fere pessoas em comparação com esses dois outros itens. Então vamos lá para a gente entender um pouquinho o que é amônia. Falando de amônia, eu posso usar três nomes para ela, tá? Um bem conhecido que é NH3, tá? Por que NH3? Porque a amônia, a sua composição, ela tem uma partícula de nitrogênio e 3 partículas de hidrogênio. Por isso, NH3, ok? Então, a amônia pode ser chamada também de NH3 amônia ou também nós utilizamos um outro nome para amônia que é chamado R717. Esses são os três nomes mais comuns que nós utilizamos para amônia. Mas a amônia, existem vários tipos de amônia, existe amônia com concentrações diferentes e a amônia, pessoal, se você não sabia, ela é utilizada em um monte de processos, muitos processos de alimentos, é isso mesmo. Muitos processos de alimentos, no seu processamento tem amônia. Se você não sabia, nos agrotóxicos tem amônia. E em outros processos que você nem desconfia, na indústria você tem também a amônia. Então é muito importante saber que a amônia, apesar dos seus riscos, ela é aplicada em todo e qualquer processo de fabricação industrial. Muitas empresas utilizam amônia e você nem desconfia, você nem sabe disso, ok? Então, por que desse preconceito com a amônia? Porque a amônia, em grandes concentrações, ela pode sim causar algumas lesões, pode causar asfixia e até mesmo a morte, tá? Então, tem que ter alguns cuidados especiais. Não que a amônia seja um fluido extremamente perigoso. Se você souber trabalhar com amônia e tiver os EPIs, saber trabalhar da forma correta, você não vai ter problema, ok? Ah, Gabriel, mas um tempo atrás eu vi um acidente de amônia. Geralmente os acidentes com amônia acontecem por quê? Porque falta manutenção em algum ponto. Com amônia não existe gambiarra. Se eu faço manutenção com amônia, em processo de amônia, eu tenho que saber as ligas que eu posso trabalhar. Eu tenho que saber os equipamentos que eu posso trabalhar. E aí que entra um grande erro quando os profissionais querem fazer adaptações do sistema ou passar o prazo de periodicidade. Se você pegar o seu veículo e não fizer manutenções periódicas no freio dele, vai chegar uma hora que você vai precisar de freio, não vai ter e pode acontecer um acidente. É a mesma coisa com refrigeração, amônia e até outros itens. Se você não fizer a manutenção preventiva correta no seu equipamento, você vai ter problema. Então a amônia é igualzinho. E uma coisa que geralmente acontece é que tem alguns técnicos aí e alguns processos que os caras são relaxados. Porque quando você faz as manutenções corretas, utiliza equipamentos com procedência, com classe mundial, dificilmente você vai ter problema com refrigeração por amônia. Eu posso citar inúmeras marcas aqui de compressores, marcas de válvulas, marcas de dispositivos, entre outros, uma série de empresas que trabalham da forma correta, mas muitas vezes os profissionais entram naquele de pagar mais barato e muitas vezes adaptam sistemas que não são para amônia dentro de processos de amônia. Ah, Gabriel, o corpo dessa válvula é parecido, então eu vou pôr. Ah, essa junta aqui ela é parecida, eu vou pôr. Essa vedação aqui é parecida, eu vou pôr. Quando você começa a adaptar equipamentos que não têm uma compatibilidade com a amônia, o risco de rompimento de vedações, de selos é muito alto. Então, já que vai trabalhar com amônia, trabalha com os equipamentos corretos. Falando de marcas de amônia, eu conheço uma marca muito boa, nacional, que eu fui conhecer a planta, uma empresa chamada Rantec, onde lá eu fiquei admirado com a qualidade que eles utilizam nos processos. As válvulas são checadas, existe um sistema eletrônico que confere tudo isso, evitando margem para erro. Vai trabalhar com amônia, cara? Trabalha com equipamentos de classe mundial, trabalha com equipamentos de qualidade. Com amônia, não tem gambiarra. Uma certa vez, eu vou até contar uma história aqui, que eu estava entrando numa empresa e ia aplicando os processos de manutenção. Se você não sabia, para você trabalhar com amônia da forma correta, existem algumas normas e algumas regras que você tem que seguir. E tem alguns órgãos até internacional, tá? Eu vou dizer de um órgão que é muito respeitado,
é o IIAR, Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia, ok? Esse instituto ele tem algumas normas e algumas regras que estipulam muitas coisas, entre eles alguns planos de manutenção. Um deles é o chamado PSM e também o ARM, tá? Esses dois planos aqui, eles se aplicam para plantas diferentes. Dependendo da potência e da quantidade de amônia que eu tenho naquela planta, eu vou aplicar um plano ou outro, ou até mesmo os dois planos, ok? Esses planos aqui regem toda a parte de segurança, de datasheet, de testes operacionais e muitas vezes até de validação de equipamentos. É mais ou menos o PMOC da amônia. Vamos comparar assim de forma bruta. É o plano de manutenção que eu vou aplicar para amônia, que existem uma série de regras que eu tenho que seguir. Muita gente não sabe, mas para trabalhar com amônia você precisa fazer, depende do tamanho da sua planta, relatórios mensais para a Polícia Federal. É isso mesmo. Você precisa ter um controle da quantidade de amônia que você tem na sua planta e da quantidade de amônia que você utilizou, seja no seu processo industrial ou seja na refrigeração e climatização de algum processo. Então, para que você tenha esse controle efetivo, você precisa fazer esses relatórios e não é nada difícil, nada complexo, mas isso é necessário para ter um controle. Muita gente também não sabia, você precisa fazer apontamentos trimestrais também para a Polícia Civil, ou seja, você aponta mensal para a Polícia Federal e trimestral para a Polícia Civil, para garantir que a sua planta ela está da forma correta e em caso de fiscalização você não seja multado ou autuado. Então as empresas que não trabalham da forma correta com amônia, que não seguem esse padrão, correm sérios riscos de multas e as multas geralmente são altas, tá? E também, além de multas, dependendo da condição que foi encontrado aquele sistema, até a planta pode ser fechada para adequação. A amônia não é brincadeira, é um dos fluidos que eu mais gosto de trabalhar. Gabriel, mas se tem esses riscos que são controlados, são riscos que a gente consegue trabalhar com bons equipamentos e com uma manutenção acertada, por que muitas vezes as pessoas não gostam de trabalhar? Na verdade, as pessoas não gostam porque não conhecem. Então, a amônia, sim, ela é muito eficiente. Gabriel, mas se a amônia tem esses riscos todos, por que ela é tão utilizada em processos de climatização? A amônia ela é muito importante para os processos de climatização de grandes plantas. Grandes frigoríficos, abatedores e até processos industriais utilizam a refrigeração por amônia. E eu vou dizer, cara, muita atenção no que eu vou te falar. Quando a gente fala de amônia, eu tenho amônias de vários tipos. E a concentração mais utilizada na refrigeração é a amônia que a gente chama de anidra. O que é anidra? Ela é anidra porque ela não tem água na sua composição, ou a sua porcentagem de água é pequena. Gabriel, então quer dizer que em processos de refrigeração por amônia eu posso ter água? Sim, pode, e geralmente é um processo que ele gera alguns problemas no sistema. Mas a amônia, ela é um fluido que ela consegue trabalhar, ou seja, ela consegue, entre aspas, ali, funcionar com grandes quantidades aí de umidade e também de gases não condensáveis dentro do sistema. Então, por isso que eu preciso de alguns equipamentos que depois a gente vai falar uma aula só sobre isso, sobre eficiência energética, para extrair os gases não condensáveis, para extrair também água do meu processo de refrigeração. Então, é muito importante a gente entender como funciona isso aqui para poder trabalhar da forma correta. Gabriel, qual que é a porcentagem tolerável no sistema de amônia anidra? Geralmente ela é 99, alguma coisa, ok? De pureza, ou seja, 99,1,2 até 0,9 de porcentagem de pureza de amônia. O restante eu posso ter alguma concentração de ar e posso ter alguma concentração também de água. Isso eu estou falando da amônia que eu compro lá novinha para colocar no meu circuito. Só que o que acontece? Muitas vezes alguns circuitos trabalham com baixa pressão e aí eles podem succionar gases não condensáveis e também umidade para dentro do sistema, ou seja, água. Isso impacta muito no resultado quando a gente fala de climatização e refrigeração por amônia. Outra coisa importantíssima que a gente não pode deixar de esquecer, que a amônia ela tem algumas particularidades. Entre uma das particularidades, a amônia ela é muito mais barata que outros tipos de fluido. Por isso que ela é tão utilizada. A amônia, em comparação com outros fluidos, ela pode custar 1/10 do valor. É isso mesmo. Eu trabalhei em plantas com 5 toneladas de amônia. Imagine se você pegar 5 toneladas, colocar vezes 10, o valor que vai sair isso aí para uma carga de amônia ou para uma carga de fluido. Então, realmente, ela é um fluido eficiente, que ela trabalha com algumas particularidades aqui, com uma certa tolerância à umidade, ela trabalha também com uma certa tolerância de gases não condensáveis,
mas mesmo assim ela funciona e funciona muito bem. Então, nós fizemos uma pequena introdução aqui sobre o que é amônia, sobre NH3 e por aí vai. Então, essa é a primeira aula de muitas que nós vamos fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre eficiência energética aplicada a sistemas com amônia. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.